A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos essas verdades poderosas da palavra de Deus. A palavra que é alimento espiritual para nós, não é verdade? Essa palavra que nos enche de fé, de vida, de esperança. Quero declarar que hoje você vai receber uma palavra do alto. Palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje eu vou falar sobre vencer a intimidação. Muitas vezes o diabo ele se levanta para nos intimidar, para nos paralisar pelo medo. Mas nós temos a força do Senhor, nós temos a graça do Senhor, nós sabemos o quanto o Senhor nos amou e como nós podemos então vencer esses desafios, essas afrontas do inimigo contra nós, porque Deus tem mais para nós, Deus tem mais para você, né? Por acaso que você está aqui hoje me ouvindo, com certeza é porque Deus quer falar ao seu coração de uma forma poderosa e tremenda, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, perceber o que vai no Teu coração, dá-nos Espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da Tua verdade, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Hoje nós vamos falar da vitória de Davi sobre Golias. Mas primeiro eu gostaria de falar sobre Golias, sobre a intimidação de Golias. Como Golias se levanta para intimidar, para paralisar. E depois nós vamos compartilhar acerca da vitória de Davi sobre Golias, né? Lá no capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, que é o equivalente hoje a 60 quilos. Imagina, 60 quilos aqui só de armadura. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, só a ponta tinha 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Chegavam-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então aqui é uma história que você deve conhecer, em que esse homem, esse gigante, né, de 3 metros de altura, com toda essa força, com toda essa capacidade, né, de um guerreiro experiente, ele então afronta Israel, dizendo: olha, manda apenas um homem que lute contra mim. Se me vencer, vocês venceram, nós somos seus servos. Mas se eu vencer, então vocês são nossos servos. E nesse momento, então, foi uma afronta. E é isso que acontece na vida. Muitas vezes, situações, adversidades, pressões aparecem nas nossas vidas como um gigante, como um guerreiro, como alguém invencível, como alguém que não se pode vencer, como algo que não se pode vencer, não é verdade? Muitas vezes são circunstâncias tão grandes para nós e que são uma afronta para nós. E essa circunstância nos afronta. E isso que nós chamamos de intimidação. Golias, na verdade, significa intimidação. Sabemos que o nome dele significa
é esplendor, ou seja, aos olhos humanos é algo grande, algo esplendoroso, intransponível, que não se pode transpor, não pode passar. Mas sabe de uma coisa? Deus é maior do que qualquer adversário. Deus é maior do que qualquer gigante. Deus é maior do que qualquer montanha. Não há nada que nós não possamos passar para o outro lado, porque Deus está conosco. Então existe muitas vezes a intimidação. E eu quero falar aqui um pouco sobre a intimidação, porque a intimidação é aquela que paralisa. Veja, o rei temeu, ficou com medo, o povo de Israel, a nação de Israel ficou com medo, e durante 40 dias, veja, não foi um dia de intimidação, foram 40 dias. Então, 40 dias que o inimigo paralisou uma nação inteira. Veja como o diabo ele é astuto, como ele age tentando nos paralisar, ele age tentando nos fazer se olhar como fracos, como derrotados. E essa é a missão da intimidação, né? Então, quando alguém está intimidando o outro, ele está querendo mostrar que ele é forte e que o outro é fraco. Não é verdade? Então, quando pessoas se levantam para intimidar outros, eles aumentam o peito, eles aumentam a voz e querem intimidar, para que o outro se sinta inferior, para que o outro se sinta acanhado, para que o outro se sinta paralisado. E aí o diabo age. Por quê? Porque se o diabo encontrar um medo, no medo não é espaço para fé. E quando não há fé, também não há vitória. Então, como que o diabo intimida? Por meio da acusação. Se tem algo que você tem que tomar cuidado, é com o espírito de acusação. Qual que é o espírito de acusação? O espírito de acusação é tentando mostrar a sua pequenez, mostrar as suas falhas, mostrar os seus erros. Em outras palavras, como você quer ter algo se você faz isso, se você age assim, se você falou dessa maneira, se naquele dia você pecou, se naquele dia você não fez como Deus queria que você fizesse. Veja, olha a acusação entrando, para que você se sinta desqualificado, para que você se sinta com medo, para que você se perca na fé. Porque não há espaço para essas duas coisas, não há espaço para o medo e para a fé ao mesmo tempo. Por isso que o diabo acusa, por isso que o diabo ele vem para nos acusar, mostrar nossas falhas, mostrar os nossos erros, mostrar a nossa pequenez. Então, não estou dizendo que não seja verdade algumas coisas, né? Porque realmente falhamos, realmente erramos, mas sabe de uma coisa? Nós sabemos que pelo sangue de Jesus, os nossos pecados já foram perdoados. Aleluia! E por causa de Cristo, agora nós podemos ter a vitória. Nós podemos alcançar aquilo que não é por nós mesmos possível. Não é verdade? Então nele nós podemos vencer a acusação e o acusador. Quantas pessoas deixaram de ter fé pelo seu casamento? Deixaram de ter fé pela prosperidade? Deixaram de ter fé pelo ministério frutífero? Por quê? Porque ao longo do tempo, o diabo foi acusando, apontando os erros, apontando as falhas. E aí você não tem fé, porque é onde existe o medo da punição, o medo de Deus estar irado conosco. Tudo isso impede-nos de ter fé. Fé nas coisas que Deus tem para nós, fé nas coisas grandes que Deus tem para as nossas vidas. Então hoje eu estou falando uma mensagem de Deus para você, para que você não fique paralisado pelo medo, pela intimidação. É hora de você se levantar na sua casa e dizer: aqui na minha casa reina o Senhor. Aqui no meu trabalho eu sou próspero. Aqui no meu ministério eu sou frutífero. Aqui na minha célula há o crescimento e a multiplicação dela. Por quê? Porque você de fato crê no Senhor. Você não está deixando a intimidação roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então você vê uma nação paralisada aqui por 40 dias. Porque o inimigo veio para acusar. O inimigo veio para
intimidar. Essa é a verdade. Mas nós vencemos o acusador. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem é o acusador? O diabo. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Essa é a missão do diabo, nos acusar. Para quê? Para nos intimidar. Para quê? Para que ficamos debaixo do medo. Para quê? Para que não tenhamos fé. E onde não há fé, não há vitória. E olha o que a Bíblia diz, como nós vencemos, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A nossa vitória é saber que, de fato, nós fomos perdoados naquela cruz. Naquela cruz o Senhor nos perdoou. Naquela cruz o Senhor pagou a nossa dívida. Agora nós somos livres. Livres do quê? Da culpa. Livres da condenação. Então também podemos ser livres da intimidação. Por quê? Porque nós sabemos o que o Senhor fez por nós na cruz. Sabemos do seu amor ali na cruz. E uma vez que nós sabemos disso, então o resultado é que nós vamos avançar. É tempo de avançarmos. É tempo de conquistarmos novos territórios. É tempo de vencermos as afrontas do inimigo. Em nome de Jesus, amém, Josiel? É tempo de vermos o extraordinário. É tempo de vermos o que nós não vimos. É tempo de experimentarmos o que nós não experimentamos ainda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa da vitória dele. Porque ele venceu, nós podemos vencer também. Vencer toda acusação, vencer toda culpa, vencer todo ataque do diabo. Veja que ele falava, ele liberava, era uma voz de acusação. Porém, nós nos posicionamos na fé e na certeza do que Cristo fez por nós. E aí está a nossa vitória. Quando nós cremos no que Cristo fez, então não há inimigo grande demais que possa nos paralisar. Não há nenhum acusador que pode nos paralisar. Não há nenhuma intimidação que pode nos parar, porque nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Aleluia! E então chegamos na história de Davi. Davi não tinha sido chamado para essa batalha. Essa é a verdade. Seus irmãos mais velhos, sim, né? Nós vemos Eliabe, Abinadab, Samar, todos esses foram chamados para a batalha, porém Davi não foi chamado para a batalha, ele ainda não era um homem de guerra, mas Deus o colocou ali por um propósito, e nós vamos ver isso. Versículo 17, ainda do capítulo 17 de 1 Samuel, eu vou ler agora essa história, e vamos compartilhar essa história poderosa da vitória de Davi sobre Golias, e eu tenho certeza que também você vai ver a vitória, na sua casa, na sua família, naquilo que Deus te colocou para viver nesses dias. Eu quero declarar que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus e não há gigante nenhum que possa paralisar o que Deus tem para fazer na sua vida. Se você crê, diga amém. Aleluia. Versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos uma efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento, a teus irmãos. Ou seja, Jessé, seu pai, pediu para que Davi fosse levar uma comida para os seus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos e vê se vão bem, e trarás uma prova de que passa. Então, aqui é a prova de que Davi era mineiro, seu pai mandou queijo. Brincadeira. Porém, Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Na verdade, estavam paralisados ainda. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando
Davi ali, ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Então Davi ouviu o quê? Afronta. O povo de Israel, durante 40 dias, estava ouvindo a afronta. Mas agora Davi ouve a afronta. Ok? Então todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Ou seja, olha a intimidação paralisando um exército inteiro. Olha como a intimidação tem o poder de paralisar-nos, se nós não nos posicionarmos como Davi se posicionou. Se não houver hoje uma posição ou um posicionamento espiritual diante das intimidações, nós vamos ficar sempre também paralisados, sempre com medo de dar o próximo passo, o medo de avançarmos, o medo de irmos adiante, sempre paralisados por causa das afrontas do inimigo. Versículo 25. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar afrontas sobre Israel? Quem é, pois, esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só, olha o posicionamento. Quando ele ouviu a afronta, quando ele ouviu também a recompensa, ele perguntou: o que vai acontecer com esse homem que ferir esse Golias aí? Então ele já se levantou e disse: quem és tu, filisteus? Quem é esse homem, filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Ou seja, ele se posicionou. Ele colocou ali uma palavra de fé. Ele se posicionou espiritualmente. Só um detalhe. Talvez você não saiba. Mas Davi significa amado. Quando nós descobrimos o quanto nós somos amados, não há gigante grande demais que a gente não possa também se levantar e comandar que caia em o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem nós somos. Sabemos que somos filhos amados. E quando nós somos amados, nós vencemos. Vencemos a afronta. Vencemos a intimidação. E sabe o que aconteceu? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só, quando você se levanta, muitas vezes o diabo levanta outros para tentar te paralisar. E muitas vezes perto de você. No caso, o irmão. O irmão se posicionou contra Davi, sendo que Davi tinha tido um grande posicionamento diante daquele exército, diante do povo de Israel, dizendo: olha, quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi estava apontando para o exército do Deus vivo. Davi estava apontando para o que Deus podia fazer, porém, ali, Eliabe foi estava sendo um canal do diabo, infelizmente, para também trazer acusação e intimidação para Davi. Mas, olha só, olha a resposta de Davi. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Repetiu, ou seja, as mesmas palavras. Quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ouvir as palavras de Davi falar, anunciaram-lhe a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ou seja, eu estou aqui. Eu estou aqui para se posicionar no mundo espiritual. Eu estou aqui para combater com todo espírito de acusação. Todo acusador não vai ficar de pé, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha só
O diabo mais uma vez tentando paralisar, agora por meio de Saul. Olha só como que às vezes a intimidação vem não somente do inimigo, mas ele ali, como foi de Golias, mas vem para perto. Pessoas próximas, às vezes sem intenção, acabam tentando nos intimidar. Mas nós não podemos parar. Não podemos. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vem um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, Davi, ele já estava vindo de um processo de treinamento, de outras batalhas que ele foi vencendo. Muitas vezes Deus vai permitindo lutas nas nossas vidas, batalhas nas nossas vidas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar em fé, para que lá na frente a gente tome realmente a postura ainda maior e vejamos o milagre e a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós vamos crescendo de fé em fé. E daqui a pouco nós vamos ver o livramento do Senhor através das nossas vidas. Nós vamos ver milagres extraordinários através das nossas vidas. Por quê? Porque Deus foi nos passando por um treinamento, por um processo. Então a sua vida é um processo. A sua vida é um processo de crescimento de fé. E eu sei que nós passamos por lutas. E muitas vezes são muito grandes. Mas sabe de uma coisa? O Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Nada, absolutamente nada vai paralisar o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. E a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completá-la em nome do Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada vai te parar. O fato de você ter parado hoje aqui para nos ouvir é porque Deus quer dizer para você: continue. Não pare diante das intimidações, porque eu tenho algo para fazer na sua vida e eu vou fazer. Aleluia. Se você crê, diga amém. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e as do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Em outras palavras, se Deus fez no passado, Ele vai continuar fazendo hoje. Essa era a fé de Davi. Davi cria: se Deus fez na minha vida no passado, se Deus me trouxe até aqui em vitória, eu vou continuar vencendo. Essa é a postura espiritual daqueles que creem no que Cristo tem feito ao longo da história da sua vida. Deixa eu te dizer, o Deus que fez lá atrás continuará fazendo ali na frente. O Deus que moveu até hoje vai continuar movendo na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Por isso você pode ir na fé e na certeza de que o Senhor é contigo, porque Deus não vai te deixar agora. Aleluia! Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor esteve contigo e Ele vai continuar sendo com você. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar, Ele vai contigo diante dessas lutas que você tem enfrentado em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a fé no meu coração que Deus está falando com você agora mesmo. Continue, porque eu te trouxe até aqui. Não vai ser esse gigante, ou essa pressão, ou essa luta que vai te impedir de alcançar o que eu tenho para a sua vida. É o que eu creio. E eu espero que você creia também. Em nome do Senhor Jesus. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ou seja, não era por meio de métodos humanos. Não era por capacidades humanas ou de métodos humanos que aquela batalha seria ganha. Porque aquela batalha era uma batalha espiritual. Então as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir toda e qualquer barreira
toda sofisma, que é aquela mentira com cara de verdade. Então, muitas vezes nós queremos usar métodos humanos para vencer batalhas espirituais. Mas batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais. Me entende? Então, é muito importante que você entenda que o Senhor, de fato, quer que você vença. Mas não é por métodos e meios humanos que outros pensam, se você fizer isso, você vai melhorar, se fizer aquilo, você vai melhorar. Olha, muitas vezes são batalhas e resistências espirituais que nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Entende? E aí nós vamos ver a vitória. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão de sua funda, foi chegando ao filisteu. O filisteu se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olha, além de ser um gigante, ainda tinha um escudeiro. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Olha o inimigo tentando te desprezar. O inimigo tentando paralisar, intimidar Davi, né? Desprezou por causa da aparência. Sabe, não adianta, se o diabo te intimida mostrando a sua aparência, não importa, porque o que importa é o que está lá dentro, é a sua fé. Sua fé no coração é que tem poder espiritual. Olhando o filisteu e vendo disse o filisteu a Davi, versículo 43, sou eu cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha só, olha a afronta, olha o desprezo do inimigo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa se pessoas se desprezem. Pessoas olham para você e falam, você jamais vai conseguir isso. Não importa se os outros estão dizendo que você não é capaz. Importa você saber que você é amado. E que se o Senhor é por você, quem será contra você? E olha a postura de Davi. Davi, porém, disse. Davi, porém, o que, irmãos? Davi disse. Por isso é importante você dizer. Por isso é importante você falar. No mundo espiritual você tem que falar. Você tem que dizer. Você tem que sair hoje dessa ministração aqui hoje falando. Falando como Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com a lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, você está pensando que você está lutando contra mim? Você está lutando contra Deus, e contra Deus você já é um derrotado. Em outras palavras, é isso. Bom, o inimigo não está lutando contra nós, está lutando contra Deus, e contra Deus o inimigo não pode nos paralisar. O inimigo não pode nos parar. Essa é a fé que nós precisamos ter. Essa é a fé que aquele que é amado, Davi, que sabe que é amado, ele tem. E ele continuou dizendo, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, a vitória é para mostrar quem Deus é, o Deus a quem servimos. Então a sua vitória é uma oportunidade de Deus ainda mais se revelar nessa terra. Por isso eu creio que Deus tem vitórias para você. Por isso Deus quer que você vença. E ele continua dizendo, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia! Quem sabe que é amado, sabe quem luta as guerras por nós. Aleluia! Você precisa crer nisso, você precisa declarar essa verdade. Você precisa sair daqui hoje profetizando e liberando palavras de vitória. Em nome do Senhor Jesus,
São declarações de fé no mundo espiritual, de que você pode todas as coisas que Ele te fortalece, que a guerra não é sua, a guerra é do Senhor, e se a guerra é do Senhor, Ele vence por nós. Aleluia! Então essa é a vitória que nós temos, essa é a graça que nós temos, é sabermos que nós somos amados e que nós temos alguém que está lutando por nós, que tem alguém que está lutando as nossas guerras, que tem alguém que está pelejando por nós, e nós venceremos cada uma delas em o nome do Senhor Jesus. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Veja, quando você libera a fé vem acompanhada de obras. Quando você libera palavras no mundo espiritual, também atitudes também começam a acontecer. E ele foi então para a batalha. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Certamente havia uma fé no coração de Davi, de que o Senhor era com ele. E que talvez ele olhasse e falou, olha, é grande demais essa testa dele para eu errar. O Senhor vai me capacitar para acertar a testa dele. Com certeza, Deus só fez assim, ó, com o dedinho dele e direcionou essa pedra para o lugar certo. E ele caiu. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com a funda e com a pedra. E o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Porque a vitória é do Senhor mesmo. Né? Mas ele concluiu, né, essa vitória. Olha só como aconteceu. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Agora foi ao contrário. Eles fugiram. Porque eles viram que o herói deles não é capaz de vencer o nosso Deus. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. E ali foi uma vitória do povo de Israel sobre os filisteus. Tudo porque um homem que entendeu que foi amado, perdoado, justificado, se levantou para lutar as guerras do Senhor. Que não era a guerra dele, era a guerra do Senhor. E ele sabia disso. E por isso ele venceu. Então, as nossas guerras não são nossas, são do Senhor. E se são do Senhor, então apenas declaramos, profetizamos, liberamos e vamos para adiante. Porque nada, absolutamente nada vai nos parar. Nada vai nos impedir de alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém? Você tem essa fé? Você crê nisso? Eu creio. Estamos juntos nisso? Estamos juntos na fé? Na certeza de que Deus fará coisas extraordinárias em nossas vidas? Vou orar por você. Você vai orar aí também. Eu não sei qual é o seu inimigo. Eu não sei o que tem se levantado contra você nesses dias. Mas eu sei que se o Senhor é por você, quem será contra você? Não é verdade? Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de bênção e de vitória sobre os meus irmãos. Eu não sei o tamanho dos gigantes que eles têm enfrentado, mas eu sei do tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é grande, o Senhor é grande e o Senhor faz coisas extraordinárias. Por isso, Deus, não há limites para o que o Senhor quer e pode e vai fazer nesses dias, nas nossas vidas. Não há gigantes que possam permanecer de pé diante da poderosa mão do Senhor. Por isso, todo e qualquer levante do inimigo contra eles caia por terra. Toda e qualquer obra do inferno que tenda paralisá-los, intimidá-los, em nome de Jesus, seja quebrado agora, seja anulado agora. Caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Todo demônio, todo espírito de acusação, caia por terra agora, por causa do sangue do Cordeiro de Cristo. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos no mundo espiritual contra toda obra do inferno, contra todo espírito maligno de acusação. Em nome de Jesus, que seja desfeita agora toda obra do inimigo. Em nome de Jesus, e eu declaro que o diabo não tem poder de paralisá-los mais.
toda ação do inimigo, toda obra do inimigo que tenta paralisar o casamento, trazer a separação, caia por terra. Toda a obra do inimigo contra os nossos filhos caia por terra agora. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós declaramos que toda a obra do inimigo que tenta nos impedir de avançarmos, de prosperarmos, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito ali que tenta nos impedir de avançarmos, crescermos, multiplicarmos, ganharmos vidas para Jesus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Declaramos que vamos avançar, que vamos crescer, que vamos nos multiplicar, que vamos ver coisas extraordinárias acontecendo nessa terra através de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que somos frutíferos. Declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nada vai nos impedir de avançar o teu reino, de vermos o teu reino crescer através de nós, de vermos a multiplicação de filhos espirituais, de vermos milagres, de vermos os teus sinais, de vermos curas e milagres em nome do Senhor Jesus. Quero declarar que aqueles que estão enfermos agora são curados no poder do nome de Jesus. Há milagres hoje. Milagres da parte do Senhor. Aqueles que estão enfraquecidos na fé são fortalecidos na fé. Aqueles que estão passando por momentos de depressão, eu quero declarar que eles se levantam dessa cama, em nome de Jesus, dessa vida, para viver uma nova vida abundante em Cristo Jesus, de vitória, pelo sangue de Jesus. Por isso, Pai, nós declaramos e profetizamos vida em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que bênção podemos compartilhar essas verdades poderosas da palavra de Deus. Como é bom estar com você aqui, né, sabendo que Deus tem algo para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, porque meu coração se enche de fé também. E com certeza nós vamos ver o extraordinário acontecer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Creia, creia, creia pelo extraordinário. Eu quero declarar isso na vida de vocês. Amém, amém, Érica. Amém, Durva. Amém, Fernandes. Thaís, né? Josiel. Aleluia. Eu tenho certeza que o seu amém tem poder no mundo espiritual. O seu assim seja tem poder no mundo espiritual. E eu creio que você vai vencer muitas batalhas, porque o Senhor é por você, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus já venceu por nós. Se Ele venceu, nós venceremos também. Nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa ter um dia muito abençoado. Que você também me ajude a compartilhar essa mensagem. Eu vou deixar no grupo lá no nosso WhatsApp, da nossa bio. E no grupo nós mandamos sempre o link do YouTube. Eu gostaria muito que você compartilhasse, que você passasse para outros aquilo que você tem recebido aqui, porque assim como você tem recebido, outros também vão receber em nome do Senhor Jesus. Mesmo se você está assistindo depois pelo YouTube, também pegue o link, compartilhe com outros, passe para outros aquilo que Deus de fato tem abençoado e tocado seu coração. E não deixe, claro, de orar por mim, pela minha casa, sempre, para que eu possa continuar durante todo esse ano, compartilhar 365 histórias bíblicas, né, de Gênesis a Apocalipse. Nós já estamos em 1 Samuel capítulo 17. Vamos juntos até o final do ano, né, para compartilhar todas essas verdades que Deus tem colocado no nosso coração para você. Esses princípios espirituais que vão edificar a sua vida, são sementes espirituais que vão produzir muitos frutos. E você que tem sido semeado por essa palavra todos os dias, com certeza vai ter muitos frutos vindo na sua vida. Muito aprendizado, muito conhecimento, mas mais do que isso, muita revelação, muito alimento espiritual. Que esse é o meu objetivo, é que você seja alimentado, suprido espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Que você sempre ouça de Cristo aqui. Porque quando você ouve de Cristo, você tem fé. Quando você tem fé, então milagres acontecem. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não sei se você percebeu, nós estamos num lugar diferente hoje. Cedido aqui pela
amada igreja Q8, pastor Márcio Reis, né? Um espaço lindo aqui. E é graça de Deus, favor de Deus. Então você vai me ver agora nesse cenário aqui. E eu louvo a Deus porque Deus tem movido, Deus tem feito por meio dessas lives. E eu espero que Deus possa alcançar milhares e milhares de vidas por meio desses princípios espirituais que nós estamos liberando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos. Uma semana de vitória, semana cheia da graça e do favor de Deus. Coisas maiores estão por vir na sua vida. E saiba, você já é mais que vencedor. E você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço.